Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos no sábado, último dia desta semana. Uma semana com certeza que foi abençoada por Deus, não é verdade? Afinal, Deus te deu a graça da vida, do trabalho, né? Da saúde, do alimento de cada dia na mesa. Então é motivo para agradecer a Deus por esta semana que hoje está terminando. E eu gostaria que você meditasse esta palavra comigo e que você compartilhasse com muitas outras pessoas. Nós precisamos divulgar esta palavra, levar esta palavra a muitas pessoas. Muitas pessoas precisam de conversão, muitas pessoas precisam mudar de vida e a palavra de Deus pode fazer isso. E você pode me ajudar, né, compartilhando com seus amigos o Evangelho deste sábado. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, de pessoas. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmánuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus, ele mostra, ele revela a sua compaixão ao multiplicar os pães para saciar a multidão faminta. Mas esse milagre, ele vai muito além do alimento material. Esse milagre, ele nos aponta para o verdadeiro pão da vida, que é o próprio Cristo. Então, na Sagrada Escritura, o número 7, ele tem um significado muito profundo. Ele representa a plenitude, a perfeição e a ação completa de Deus. Lá no livro do Gênesis, nós vemos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Abençoou sua obra. 7 também é o número dos sacramentos e também dos dons do Espírito Santo. Os 7 dons que ele derrama sobre nós. Então, quando Jesus ele realiza a multiplicação dos pães com 7 pães, ele está revelando a abundância do amor de Deus, deste amor que sacia toda a fome espiritual. E isso nos lembra que quando nós confiamos no Senhor, Ele nos dá muito mais do que aquilo que a gente pede. Então essa passagem do Evangelho, nós podemos dizer que ela é uma prefiguração da Eucaristia. Jesus não apenas multiplica o alimento material, mas também nos ensina que Ele mesmo é o pão da vida. Então o milagre da multiplicação, ele antecipa o grande milagre da Santa Missa, onde o próprio Cristo se oferece a nós no altar como alimento para a vida eterna. E assim como os discípulos, eles distribuíram os pães à multidão, hoje os sacerdotes distribuem o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. Quem se alimenta desse pão não terá mais fome, porque Jesus nos sacia com a sua presença real e Ele nos fortalece na caminhada rumo ao céu. Agora, quantas vezes sentimos um vazio dentro de nós e tentamos preenchê-lo com coisas passageiras? Buscamos satisfação no dinheiro, no prazer, no sucesso, mas nada disso sacia verdadeiramente.
Então a fome que temos é de Deus. Só Ele, Deus, pode nos preencher completamente e dar sentido à nossa existência. E Jesus, Ele vê nossa necessidade e nos chama para perto. Assim como teve compaixão da multidão, Ele também olha para nós e quer nos alimentar com o seu amor e com a sua graça. Mas será que nós temos buscado esse alimento ou nós temos tentado saciar nossa fome com as coisas que não nos levam para Deus? Os discípulos ficaram preocupados, pois não tinham comida suficiente, para alimentar aquela multidão. Mas Jesus mostra que quando confiamos nele, o pouco que temos se torna abundante. Isso também vale para a nossa vida. Muitas vezes achamos que não temos forças, que não temos fé ou coragem suficientes. Mas se entregarmos a Deus, Ele faz grandes milagres em nós. Quantas vezes duvidamos da providência divina? Será que realmente confiamos que Deus cuida de nós? Então o milagre da multiplicação nos ensina que não devemos ter medo do futuro, pois Jesus sempre proverá o que é necessário para a nossa caminhada. E esse evangelho de hoje, desse sábado, nos convida a buscar o verdadeiro alimento para a nossa alma, Jesus na Eucaristia. Só Ele pode nos sustentar na caminhada para o céu. Só Ele pode saciar a nossa fome de amor e de sentido. Às vezes a gente não tem sentido na vida, Agora nós temos nos alimentado da Eucaristia com fé? Será que nós confiamos que Deus sempre proverá as nossas necessidades? Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos abrir nosso coração para esse grande milagre e buscar sempre o pão da vida que nos fortalece e que nos conduz à salvação eterna. Deixo para você, neste último dia desta semana, a minha bênção. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.